E aí, pessoal? Hoje vamos começar uma nova série de vídeos de pesquisa operacional de um conceito muito interessante chamado de dualidade. Nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre as motivações da dualidade, as propriedades da dualidade, alguns exemplos práticos de dualidade e como a gente pode utilizá-lo para resolver problemas de programação linear. Para entender tudo sobre dualidade, continue no vídeo até o final e continue nessa série de vídeos que está começando hoje. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Mas antes de começar essa série, vamos aprender alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para entender melhor o conceito de dualidade. A primeira coisa que a gente tem que saber é o teorema fundamental da programação linear. E o que ele fala? Ele fala que todo problema de programação linear ele é viável ou ilimitado ou inviável. Que foram exatamente aqueles vídeos, que a gente fez na parte de simplex, onde eu mostrei para vocês como é que a gente descobre se uma solução é ilimitada, uma solução é inviável, ou no caso normal, que é uma solução viável. E além disso, o teorema fala que se existe uma solução viável, essa solução é uma solução básica viável. Quer dizer, ela pertence à base da minha solução. E isso vem do fato de que a região viável de qualquer problema de programação linear é convexa. E além disso, se um problema tem uma solução ótima, então essa solução é uma solução básica viável. Então, essa solução ótima é um vértice. E agora vamos falar sobre limites inferiores e limites superiores. Certas vezes a gente não está interessado de achar a solução ótima, ou achar a solução ótima é muito difícil. Então a gente pode tentar achar limites para essa solução ótima, tanto limites superiores quanto limites inferiores. E como é que eu acho um limite inferior? Imagine então que eu tenho o seguinte problema: maximizar 6x1 mais 5x2 sujeito a que x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 5, 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 12 e tanto x1 quanto x2 tem que ser maiores ou iguais a 0. E como é que eu acho um limite inferior para esse problema? Eu vou ter que chutar um conjunto de valores para o x1 e para o x2 que atenda todas as restrições. Então, por exemplo, se o x1 for 3 e o x2 for 1, ele atende a primeira restrição? Atende, porque 3 mais 1, que vai dar 4, é menor do que 5. Então, a primeira restrição está atendida. E será que 3 e 1 atendem a segunda restrição? Atendem também. Por quê? Porque 3x1 mais 2x2, se o x1 é 3, 3 vezes 3 dá 9, e se o x2 é 1, 2 vezes 1 dá 2, e 9 mais 2 é 11, e 11 é menor do que 12. Então esse par 3, 1, onde o x1 é 3 e o x2 é 1, ele atende as duas restrições do meu problema. Então essa é uma solução viável. E se eu substituir esses valores de x1 igual a 3 e x2 igual a 1 na função objetivo, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 vezes 3, que é igual a 18, mais 5 vezes 1. E 5 vezes 1 é igual a 5. 18 mais 5 é igual a 23. E o que é esse 23? Esse 23 é um limite inferior para o meu problema. Por quê? Imagine que eu quero maximizar meu lucro vendendo os produtos X1 e X2. E o produto X1 eu consigo vender cada um a R$6 e o produto X2 cada um a R$5. E eu descobri que eu tenho capacidade de produzir, pelas minhas restrições, eu tenho uma capacidade de produzir 3 do produto X1 e 1 do produto X2. Então isso, substituindo, vai me dar um valor de 23. Quer dizer que essa solução me dá um lucro de 23. Mas será que esse lucro é o maior lucro que eu consigo? Não sei. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que eu já achei um lucro de 23. Então, a minha solução ótima vai ter que ser acima de 23. Nunca abaixo. Porque não tem sentido ser 20. Porque se eu já achei uma solução 23 e eu quero maximizar meu lucro, então a minha solução ótima vai ser pelo menos 23.
Pode ser que seja 24? Pode. 25? 24,2? Pode. 30? Pode. Mas menos do que 23 não vai ser. Mas vamos dizer que além desse par 3, 1, eu achei outro par, o par 1, 4, onde o x1 é igual a 1 e o x2 é igual a 4. Aí eu pergunto, esse par, ele atende às duas restrições? Atende. Por quê? Porque o x1 mais x2 vai ser menor ou igual a 5. Por quê? Porque 1 mais 4, que é igual a 5, vai ser menor ou igual a 5. Então atende a primeira restrição. E será que atende a segunda? Atende. Por quê? Porque 3 vezes 1 mais 2 vezes 4 vai dar igual a 3 mais 8, que é igual a 11. E 11 é menor do que 12. Então atende também a segunda restrição. E se eu substituir na função objetivo, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 vezes x1, então vai ser 6 vezes 1, que é 6, mais 5 vezes 4, porque o x2 é 4, que vai dar 20. E 6 mais 20 é 26. Quer dizer que eu substituindo o x1 por 1 e o x2 por 4, eu vou ter uma solução 26. E com esses dois pares de valores, o primeiro com x1 igual a 3 e o x2 igual a 1, e o segundo com x1 igual a 1 e o x2 igual a 4, o primeiro deu como função objetivo 23 e o segundo deu 26. Se eu tenho esses dois valores, que conclusão que eu posso chegar? Eu posso chegar à conclusão que 26, que é o maior desses valores, né, vai ser um limite inferior para o meu problema. Por quê? Porque eu achei duas soluções. Uma com solução 23, que me dá um lucro de 23, e a outra que me dá um lucro de 26, que é maior. Como eu quero maximizar o meu lucro, então o melhor valor que eu posso ter, né, até agora é 26, que eu não sei se é ótimo. Pode ser que o ótimo seja 30, pode ser que seja 33, pode ser que seja 50, não sei. Mas eu sei que a solução ótima não vai ser menor do que 26. Então 26 é um limite inferior desse meu problema. Obviamente, eu posso ter outros limites inferiores, maiores ou menores do que 26. E obviamente, eu coloquei para vocês dois pares de valores que eram viáveis, mas não necessariamente. Pode ser que eu encontre pares de valores e que esses pares de valores não atendam às restrições. Eu coloquei esses dois valores porque eu já sabia que ia dar certo, né? Mas você teria que testar para ver se vai dar certo ou não vai dar certo. Nem todo par x1, x2 vai atender todas as restrições. E como é que eu faço para esse mesmo problema achar um limite superior? Vamos pensar. Imagine que não tivesse nenhuma restrição e eu só quisesse maximizar 6x1 mais 5x2. Então a minha solução ia dar o infinito. Bastava que o x1 ou o x2 fosse o infinito, né? Infinito vezes 5, infinito vezes 6, ia dar o infinito. Então o meu primeiro limite superior seria o infinito. Só que o meu problema, ele tem restrições, né? Ele tem duas restrições. Quais são? x1 mais x2 tem que ser menor do que 5 e 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 12. Então, como é que eu faço para achar o limite superior? Uma forma da gente achar esse limite superior é, por exemplo, multiplicar a segunda restrição por 3. Pessoal, mas por que eu vou multiplicar a segunda por 3, não a primeira? Porque eu já sei que vai dar certo, tá? Mas depois eu vou explicar melhor para vocês. E por que 3? Podia ser 4, podia ser 2, né? Podia ser 7. Por que 3? Também eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então imagina que um oráculo desse falou comigo e falou o seguinte: olha, multiplica por 3 que vai ser bom. Aí eu vou lá e multiplico. E eu sei que se eu tenho um sistema de equações, eu multiplicar os dois lados por uma mesma constante, não vai mudar o problema, vai ser um problema equivalente. E se a segunda restrição é 3x1 mais 2x2 é menor ou igual a 12, se eu multiplicar por 3, eu vou ter 9x1 mais 6x2 é menor ou igual a 36. Só que tem uma coisa, observe que esse 9 que está multiplicando x1, ele é maior do que o 6 que está multiplicando x1 lá na função objetivo. E que o 6 que está multiplicando x2 nessa restrição, ele é maior do que o 5 que está multiplicando x2 na função objetivo. E como tanto x1 quanto x2 são positivos, eu posso inferir que o 9x1 mais 6x2 vai ter que ser maior do que o 6x1 mais 5x2. É óbvio, né? Se o 9 é maior que o 6 e o 6 é maior que o 5, então 9x1 mais 6x2 tem que ser maior
do que o 6x1 mais 5x2. Só que esse número que é maior, ele tem que ser menor do que 36. Então, se esse número tem que ser menor ou igual a 36, a solução da função objetivo, que é maximizar 6x1 mais 5x2, também tem que ser menor que 36. Porque não tem como ela ser maior que 36, já que o coeficiente do x1 dessa restrição é maior que o coeficiente de x1 da função objetivo, e o coeficiente do x2 dessa restrição também é maior que o coeficiente de x2 na função objetivo. Então eu posso dizer, nesse caso, que um limite superior para esse problema é o valor 36. Mas a gente pode também multiplicar a primeira restrição por 6. Se eu tenho x1 mais x2 é menor do que 5, se eu multiplicar por 6, eu vou ter 6x1 mais 6x2 é menor ou igual a 30. E observe que o 6x1 da restrição ele é igual ao 6x1 da função objetivo. Quer dizer, ele não é menor, ele é igual. E o 6x2 da primeira restrição, ele é maior que o 5x2 da função objetivo. Ele é maior ou igual, nesse caso ele é maior. E essa restrição, o valor máximo dela é 30. Usando o mesmo raciocínio do exemplo anterior, eu posso dizer então que a minha solução ótima vai ter que ser no máximo 30. Não pode ser mais que 30. Por quê? Porque eu tenho uma restrição que ela é maior do que a função objetivo e sendo maior que a função objetivo, ela é menor do que 30. Então, a função objetivo tem que ser menor ou igual a 30. Então, 30 é o limite superior desse problema. Então, até agora, a gente achou dois valores. Um valor 36, um valor 30 como limites superiores e um valor 26 como limite inferior. Então, o que eu posso deduzir até agora? Eu posso deduzir até agora que a minha solução vai ser no mínimo 26 e no máximo 30. Quer dizer, mais do que 30, com certeza não vai ser. E menos do que 26, com certeza também não vai ser. Mas vamos fazer outro exemplo de limite superior. Vamos multiplicar a segunda restrição por 2 e somar com a primeira. Mas como assim, professor? Por que eu vou somar? Porque eu sei, por matemática, que se eu pegar um sistema de equações, multiplicar uma equação por uma constante nos dois lados, não altera. Eu estou fazendo isso na segunda restrição. Mas, além disso, se eu pegar uma equação, ou nesse caso uma inequação, e somar com outra ou diminuir de outra, eu vou gerar uma nova restrição, uma nova equação ou uma nova inequação, né, que não altera o meu sistema de equações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a segunda por 2 e somar com a primeira. Se eu multiplicar a segunda por 2, eu vou ter 6x1 mais 4x2 é menor ou igual a 24. Como a primeira é x1 mais x2 é menor ou igual a 5, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais 6 vai ser 7, então vai ser 7x1. 1 mais 4 vai ser 5, que é 5x2. E 5 mais 24 vai dar 29. E eu vou ter, então, 7x1 mais 5x2 é menor ou igual a 29. E observe, mais uma vez, que esse 7 que está multiplicando x1, ele é maior ou igual ao 6 lá da função objetivo que está multiplicando x1. Da mesma forma, o 5 que está multiplicando x2, ele é igual, nesse caso, ele não é menor, né? Ele é igual, mas então ele não é menor do que o 5 que está multiplicando o x2 na função objetivo. Então, como o x1 e o x2 tem que ser maiores ou iguais a zero, 7x1 mais 5x2 vai ter que ser maior do que 6x1 mais 5x2. E se esse valor 7x1 mais 5x2 é menor do que 29, menor ou igual a 29, então a minha solução da função objetivo vai ter que ser menor ou igual a 29 também. Então, eu vou ter um outro limite superior. Não mais 36, não mais 30, agora 29. E, por enquanto, eu sei que a minha solução vai ser entre 26 e 29. Só com esses valores que eu chutei e essas continhas que eu fiz. Se você está gostando desse vídeo, está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito bem, mas
Obviamente, eu não posso pegar qualquer problema e começar a chutar valores até descobrir um valor de limite superior bom ou limite inferior bom para esse problema. Será que existe algum algoritmo, alguma forma de eu fazer isso mais automática, que eu não preciso ficar chutando valores, ver se os valores são viáveis ou não são viáveis? Será que existe uma forma? Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, imagine que eu tenha, nesse caso, duas restrições, né? E eu vou multiplicar a primeira restrição por um valor. Só que esse valor eu não sei qual que é. Eu vou chamar de y1. E a segunda restrição eu vou multiplicar por um outro valor, que eu também não sei qual que eu vou chamar de y2. Então, a primeira restrição vai ser o quê? y1 vezes x1 mais y1 vezes x2 é menor ou igual a 5y1. Eu multipliquei toda a restrição por y1. Da mesma forma, eu posso multiplicar a segunda restrição por y2. O que vai me dar? Vai ser 3y2x1 mais 2y2x2 é menor ou igual a 12y2. E se eu somar isso, eu vou ter y1x1 mais y1x2 mais 3y2x1 mais 2y2x2 é menor ou igual a 5y1 mais 12y2. Se eu pegar essa resposta e colocar o x1 e o x2 em evidência, o que eu vou? Eu vou ter x1, que multiplica y1 mais 3y2, fecha parênteses, mais x2, abre parênteses, que multiplica y1 mais 2y2, fecha parênteses. Tudo isso tem que ser menor ou igual a 5y1 mais 12y2. Mas observe o seguinte, nesse caso eu quero minimizar tudo que está depois do menor ou igual, né? Lembra que a gente achou 36, depois achou 30, depois achou 29? Qual que será o menor valor que eu vou conseguir? Então vamos pensar que eu quero minimizar esse valor, e o valor que eu não sei qual que é ainda vai ser 5y1 mais 12y2. Mas lembre que o que estava multiplicando o x1 sempre tinha que ser maior do que 6. Então, nesse caso, o que está multiplicando o x1? Está multiplicando o y1 mais 3y2. Então, esse y1 mais 3y2 tem que ser maior ou igual a 6. E da mesma forma, o que está multiplicando o x2, que é y1 mais 2y2, ele tem que ser maior ou igual a 5. Por quê? Porque na minha função objetivo, lá, esse valor é 5. Então, no fundo, o que eu quero? Eu quero minimizar o 5y1 mais 12y2, sujeito que o y1 mais o 3y2 tem que ser maior do que 6 e o y1 mais 2y2 tem que ser maior ou igual, tá, nos dois casos, do que 5. E tanto o y1 quanto o y2 tem que ser maiores ou iguais a 0. E esse problema que eu acabei de criar é o que a gente chama de problema dual. E qual que é a ideia do problema dual, né? Achar o menor limite superior para esse problema possível. E se esse problema que a gente criou, a gente chamou de dual, o problema original a gente vai chamar de primal. Só um parênteses aqui. Um problema dual, ele é sempre dual em relação a um problema primal, tá? Então, tanto faz qual que seja o problema, eu posso pegar esse problema e criar um dual dele. E quais que são as relações entre o primal e o dual? A primeira relação é que se o primal é de maximizar, o dual vai ser de minimizar. A segunda relação é que se o primal tem duas restrições, o dual vai ter duas variáveis. Por quê? Porque eu vou ter uma variável dual para cada restrição do primal. Lembrando, nesse caso, as variáveis duais são as variáveis y e as variáveis primais são as variáveis x. Normalmente a gente usa essa nomenclatura, tá? O primal é x e o dual é y. Mas nada impede que eu mudasse, mas normalmente nos livros está assim. Da mesma forma, para cada restrição do dual, eu tenho uma variável do primal. Nesse caso, foi fácil de ver porque eu tenho duas variáveis e duas restrições. Então, o meu dual vai ter duas variáveis e duas restrições. Mas quando o número de restrições for diferente do número de variáveis, a gente vai ver aqui, a gente vai ver que inverte. Além disso, se a gente olhar na função objetivo do primal, eu tenho os valores 6 e 5.
E esses valores vão ser os valores dos termos independentes das restrições do dual, que são 6 e 5. Por outro lado, se eu olhar no dual, os coeficientes da função objetivo são 5 e 12. E esses 5 e 12 são exatamente os termos independentes das restrições do primal. Além disso, se eu construir a minha matriz de coeficientes, nesse caso eu vou ter os coeficientes 1, 1, 3, 2, né, no meu primal, e no meu dual eu vou ter 1, 3, 1, 2. E se a gente observar bem, a matriz de coeficientes do primal é a transposta da matriz de coeficientes do dual. Vou mostrar para vocês aqui. Eu também posso representar esses problemas primal e dual na forma de matrizes. É só uma forma diferente de representar. Então, eu posso dizer que o meu primal vai ser maximizar, né, o z. Normalmente a gente usa z para representar a função objetiva do primal. Z igual a C, que é um vetor C, vezes a variável x, que vai ser o meu vetor de custos, né? Sujeito a minha matriz de coeficientes, que a gente vai chamar normalmente de A, vezes o x, que são as minhas variáveis, tem que ser menor ou igual a B. B, normalmente a gente chama dos termos independentes. E o x tem que ser maior ou igual a zero. Se o meu primal é escrito dessa forma, o meu dual vai ser escrito de uma outra forma, vai ser minimizar, a gente chama de D, tá? Ou W. Os americanos chamam de W, no Brasil a gente chama de D, né? De dual. É igual a B, que é aquele mesmo vetor B, agora esse vetor B está na função objetivo, vezes a variável y, sujeito que a transposta, né? A transposta de A vezes a variável y tem que ser maior ou igual a C. Lembra-se, 1 era menor ou igual, nesse vai ser maior ou igual. E C, que são os coeficientes da função objetivo do primal. E o vetor y das variáveis y tem que ser maior ou igual a zero. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre dualidade. Nesse vídeo a gente explicou o que é a dualidade, a gente explicou os conceitos de limite superior e limite inferior, e viu que se eu tenho um problema onde meu primal é de maximizar, eu posso criar um dual de minimizar, e esse dual ele vai me achar um limite superior para o meu problema de maximização. E a gente viu que para criar um problema dual, basta a gente mudar o que era maximizar, vira minimizar, e o que era minimizar, vira maximizar. Vimos também os coeficientes da função objetivo viram termos independentes do dual, os termos independentes do primal viram coeficientes da função objetivo do dual, a matriz do primal é a transposta da matriz do dual. No primal, as restrições são de menor ou igual e no dual, de maior ou igual. E o número de variáveis do primal vai ser o número de restrições do dual e o número de restrições do dual vai ser o número de variáveis do primal. No próximo vídeo, a gente vai detalhar mais como é que a gente constrói, a partir de qualquer problema de programação linear, o dual desse problema. Até o próximo vídeo.